Todos. Eu queria primeiro, antes de mais nada, agradecer essa recepção gentil e carinhosa. Há muitos anos eu tenho amigos queridos aqui em Macaé e pelos quais eu compartilho uma admiração muito grande. Nós tivemos uma experiência fabulosa aqui em Macaé de trabalho há um pouco mais de 10 anos atrás. E todos nós éramos bem jovens e continuamos cada dia mais jovens. E foi uma experiência que marcou muito a minha trajetória e eu acho até que também contribuiu muito para marcar também a trajetória dos vários colegas que foram envolvidos nesse trabalho, que teve como resultado, na época, um guia de fontes para a história de Macaé, em que a gente fez um belíssimo levantamento, como poucos municípios têm, do seu acervo documental, histórico, não só público, mas também privado. Para quem não conhece o roteiro documental para a história de Macaé, eu aconselho, talvez ele até merecesse ser atualizado, mas mais do que isso, ele dá uma demonstração da riqueza do patrimônio cultural que existe em Macaé. Mas é justamente esse tema que eu gostaria de problematizar hoje, e eu não imaginava que tantos amigos e colegas se reuniriam aqui, e eu pensei que nós íamos ter assim, uma meia dúzia de colegas para escutar um professor que vem do Rio de Janeiro, falar de patrimônio cultural, e eu fico muito contente de estar aqui, apesar da chuva, desse tempo, a gente poder se reunir. Eu espero não cansar muito de vocês e sublinhar algumas questões que me parecem que são importantes para discutir o tema do patrimônio cultural. E talvez eu comece comentando, não é, esse nosso próprio encontro hoje aqui. Primeiro, a lembrança do hino da cidade. O fato de que todos nós nos levantamos, sabemos como ritualizar o canto do hino, e naturalmente aqueles mais envolvidos com o patrimônio da cidade sabem a sua letra, conhecem a melodia, e como nesse momento as diferentes gerações se encontram, os mais velhos que já se dedicaram à construção do patrimônio cultural da cidade, como o nosso querido companheiro Ricardo aqui, que eu tenho a alegria de reencontrar depois de alguns anos sem se ver, não é? E o jovem que estava no teclado tocando o hino para nós acompanharmos. Ora, talvez esse seja um mistério do patrimônio, o fato de que o patrimônio, para se constituir como patrimônio propriamente dito, ele precisa ser vivido. E talvez seja essa o tema que eu gostaria de destacar na minha fala, que é o meu ponto de partida, mas também eu gostaria que fosse o meu ponto de chegada. O patrimônio é menos um conjunto de bens culturais e muito mais é um conjunto de experiências coletivas compartilhadas. Normalmente, quando a gente vê um inventário de bens culturais, como é o nosso roteiro documental, não é? A gente vê, na verdade, um índice de itens de bens culturais, e muitas vezes a gente identifica eles, por exemplo, com os bens edificados, tombados e que são chancelados pela ação do Estado como um bem que é reconhecidamente, oficialmente considerado um bem cultural. Ora, é claro que esse inventário ele é fundamental e ele, na verdade, ele faz o registro daquilo que nós consideramos a expressão do nosso patrimônio cultural. Mas por que eu tenho tanto carinho pelo nosso roteiro documental? Não é tanto pela lista de bens culturais que se reuniu, que foi reunido naquele livro que nós publicamos e que dali deu origem ao livro sobre a história de Macaé que nós publicamos depois. Mas foi sobretudo porque o roteiro documental permitiu primeiro o meu encontro com vários colegas, professores, profissionais do patrimônio cultural em Macaé.
Depois, nós nos organizamos, definimos uma metodologia e saímos a campo para fazer o inventário. Inventário, esse tema que é a base da metodologia de todo o trabalho do patrimônio cultural. Mas o que eu queria destacar, não é que depois que nós fomos a campo, hoje à tarde eu lembrava, por exemplo, de quando Conceição, na época, recém-chegada ao grupo do Centro, então, Centro de Memória Alves Parada, e que coordenou os trabalhos de levantamento documental na Serra, nós terminamos com o talento dela, mobilizando uma verdadeira, aquela coisa do telefone sem fio, Todo mundo ouviu uma história em algum lugar e todo mundo ficou curioso para saber qual era o resto da história. Porque Conceição ia na casa de um e descobria um livro de registro de escravos, ia na casa do outro e descobria um documento antigo da venda, ia na casa do outro, até que ela chegou na casa dos familiares do coronel de Barra do Sana. O antigo coronel, que era um personagem da história da Serra ali de Sana, e cuja família, na trajetória familiar, foi dividindo a sua herança. E um grupo da família ficou com as esporas, o cinto do uniforme da Guarda Nacional do coronel. Um outro pedaço da família ficou com a japona, não sei como a gente chama, aquela roupa. O outro ficou com a calça, o outro ficou com as botas, o outro ficou com as medalhas, o outro ficou com aquela coisa assim, que parece uma cortininha assim, que os militares usam, enfim. E um deles ficou com a foto do coronel já velhinho, mas vestido com seu uniforme. Por muitas razões, de divisão de herança e assim por diante, os parentes, já a essa altura, distantes nas diferentes gerações, não sabiam exatamente quem era o seu parente, mas o mais intrigante, um não sabia que o outro tinha um pedaço do uniforme do coronel. E isso suscitou uma curiosidade familiar. E até que o resultado disso fez com que a família um dia se reunisse na Casa de Cultura de Sana para todos eles se encontrarem, juntarem as partes do uniforme do coronel da Guarda Nacional e ao lado colocar a foto do coronel vestido com o uniforme completo. Ora, o que se completava ali? Era menos o uniforme, o bem material definido materialmente, o bem cultural definido materialmente, que era o uniforme, mas o que se completava ali, na verdade, era um grande ciclo de reunião coletiva das pessoas, da família do coronel e de todos os curiosos com a história do coronel na Serra, mobilizados por uma representação do passado, por uma lembrança do passado, por uma referência do passado que todos compartilhavam e que naquele momento investiam num determinado bem cultural que era o uniforme do coronel da Serra, de Barra do Sana. Ora, o que eu quero chamar a atenção é que, de certo modo, no nosso inventário, o que existe são os elementos do uniforme do coronel da Barra de Sana. Mas o mais importante no contexto da construção do patrimônio cultural é menos o uniforme e tudo aquilo que envolve, em termos de mobilização coletiva, a lembrança, a referência simbólica que é investida no uniforme do coronel. Ora, fundamentalmente o que eu quero dizer é que patrimônio é menos o produto, o bem cultural materialmente definido, e é muito mais o processo que dá sentido ao bem, o bem definido culturalmente. Ora, nesse caso, o que eu não posso deixar de dividir com vocês, depois de mais de 10 anos e todo esse trabalho que teve por trás, inclusive é um orgulho a gente saber que ele é lembrado aqui no trabalho técnico do Solados Melo, é o fato de que naquele roteiro documental que nós publicamos, nós só temos o conjunto dos bens materialmente definidos, como parte dos documentos que contam a história de Macaé. Mas o que não aparece no livro
é todas essas histórias que envolveram a publicação daquele catálogo. A história da família, não é, do coronel da Barra de Sana. A história de cada um em que nós batemos a porta e pedimos informação e para saber se tinha alguma coisa sobre a história de Macaé. Eu não posso deixar de frisar que a maior parte dessas pessoas, não é, talvez sequer se dessem conta que tinha alguma coisa em casa que era importante para a história coletiva, porque via naquele bem um bem familiar, um bem do seu avô, um bem da sua avó, algo individual. E, de repente, quando um professor de história, quando algum profissional do patrimônio cultural da prefeitura bateu na porta e perguntou se eles tinham algum documento que contava a história da cidade, na verdade, a maior tarefa nossa foi tentar convencer as pessoas de que a lembrança individual de cada um, na verdade, é valiosa para a lembrança de todos nós. É um patrimônio coletivo, mais do que um patrimônio íntimo, não é? Ou tanto quanto um patrimônio íntimo, cada bem cultural da cidade é importante porque ele se constitui num valor para todos nós. Todos nós podemos nos reconhecer. Eu me lembro, por exemplo, daqueles instrumentos de farmácia, daqueles vidros de farmácia que nós identificamos na família do antigo farmacêutico da cidade de Macaé. Evidentemente, aquelas pessoas, quando guardaram aquilo, guardaram pensando na lembrança do seu avô, que era o farmacêutico da cidade, e lembrava, através daquele objeto, do seu avô. Para qualquer cidadão de Macaé, aquilo era uma lembrança não apenas do avô de alguém, era, sobretudo, a lembrança que todos têm na cidade de um dia ter precisado ir à farmácia, não é? Mesmo quem não foi naquela farmácia, continua indo à farmácia. E ao ver aquele pedaço de vidro, aquele objeto de vidro, percebia que ir à farmácia naqueles anos 20, nos anos 30, nos anos 40, era diferente de ir à farmácia no dia de hoje. E a partir daí, tudo ganhava sentido, não é? Cada vez que a gente encontra um objeto desse tipo, seja pela identificação pessoal, porque eu ia à farmácia e eu vi aquele objeto, ou seja pelo fato de que eu vou à farmácia hoje e não encontro mais aquele tipo de objeto, eu termino atribuindo sentido àquele bem material definido, não é? Materialmente definido, e que passa, a partir do momento em que ganha um significado, um sentido atribuído, aquilo ganha uma razão de ser que ultrapassa a dimensão material do objeto, eventualmente até a sua função utilitária, e passa a ter um sentido culturalmente definido. E isso talvez eu pudesse chamar de mistério do patrimônio, porque não é fácil a gente construir sentido aos nossos objetos, não é? Muitas vezes esses objetos passam desapercebidos na nossa frente. E é preciso que alguém bata na porta e construa uma cadeia de mobilização coletiva que faça com que a gente descubra a joia que a gente tinha dentro de casa e não se dava conta de quão importante esse objeto é, não só para uma história individual, mas muitas vezes para uma história coletiva. Nós conversávamos hoje à tarde, não é? Eu não me lembro exatamente quem contava a história do avô, acho que foi Rosali, contava a história de uma carta que o avô, não é, entregou para a filha no dia do seu casamento. Ora, ler aquela carta hoje, não é? Tudo que um homem, não é, da tradição patriarcal dedicava no dia do casamento à sua filha, pode parecer até chocante, porque os modos de vida nossos, as relações de gênero mudaram muito, não é? Evidentemente, não é? Hoje a relação de confiança entre um casal, não é muito diferente daquela que se pensava por um senhor, não é? Possivelmente nascido no fim do século XIX, não é? Pensava sobre a condição feminina, não é? Ora, mas mais do que um documento sobre a relação de um avô com uma filha,
na verdade, a gente vê numa carta desse tipo, não é? Como que naquela época se pensava as relações de gênero, não é? Historicamente demarcadas. Não é? Aquilo que pode nos espantar no primeiro momento, não é? Pela diferença, e imaginar, nossa, como eram machistas os homens daquele tempo, faz com que a gente se dê conta de que aquilo é um documento que podia ser da família de qualquer um de nós. E a partir daí, esse bem deixa de ser apenas um documento de uma história individual e passa a ser um documento que conta um pouco a história que todas as nossas famílias poderiam ter vivido naquela época. De modo que a definição material do bem cultural, claro que ela é fundamental, porque isso dá todas as características, não é, do que é o bem cultural e, sobretudo, nos orienta no sentido da sua preservação. Não é? Cada bem materialmente definido vai requerer condições de conservação específicas. Daí é importante eu saber que papel se cuida de um jeito e tijolo se cuida de outro jeito. Não é? Eu não posso colocar as coisas no mesmo padrão materialmente definido. No entanto, a razão cultural de qualquer um desses bens existe não tanto pela permanência material do bem cultural, mas, sobretudo, pela nossa capacidade de nos reunirmos, como nós nos reunimos aqui hoje e fomos capazes de ouvir e cantar o hino de Macaé. O hino de Macaé, publicado no livro, ele não é um bem cultural que ganha sentido. O sentido está justamente quando a gente consegue fazer desse bem cultural uma experiência coletiva que nos reúne a todos. O inventário é fundamental, é um instrumento metodológico, cientificamente embasado, que organiza o nosso pensamento sobre o patrimônio cultural. Mas é fundamental que o patrimônio seja entendido menos como um produto e mais como um processo. Aquilo que nos mobiliza, aquilo que faz com que a gente se encontre, aquilo que permite que a gente tenha uma experiência compartilhada uns com os outros, aqueles que se conhecem com aqueles, inclusive, que não se conhecem, mas que a partir do contato com o bem cultural descobrem que tem algo em comum. Não é? Mesmo que eu não conheça todos os macaenses, quando eu chego na praça ali do centro e vejo o obelisco do centenário, não é? Eu sei que todos os macaenses passam por aquela praça todo dia, ou de vez em quando, ou muitas vezes brincaram naquela praça, ou muitas vezes andaram ali atrás de alguma coisa, não é? Ou levaram o seu filho, enfim, cada um tem uma história para lembrar naquela praça. Mesmo, não é, que a minha experiência seja diferente da do outro, é a praça que nos reúne. E para isso eu não preciso conhecer todo mundo que passa na praça. Mas a hora que eu encontro